Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou graduando em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG. Nós vamos estar falando um pouco sobre equações diferenciais ordinárias. Bom, antes de mais nada, temos uns pré-requisitos. Que fique claro que a física básica não é exatamente um pré-requisito. É desejável, uma vez que nós vamos fazer algumas modelagens e tentar associar equações diferenciais com sistemas físicos. É interessante a gente fazer essa ponte, porque equações diferenciais são nada mais e nada menos do que um, um método matemático de modelagem, ok? Mas definitivamente um conhecimento de cálculo diferencial integral é importante, porque equações diferenciais tratam de derivadas. Então nós vamos integrar e derivar bastante. Ok. Uma equação diferencial linear de enésima ordem apresenta essa carinha aqui. É um pouco assustadora, confesso. Mas vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto. Essa equação nada mais é do que uma função que tem uma variável independente, uma variável dependente e suas n-1 derivadas. n-1 porque, como vocês já devem ter observado ao lado direito da equação, o termo de maior ordem é essa derivada nésima aqui, que é a responsável pelo nome equação diferencial de ordem n. Outra coisa que é importante é a questão da linearidade. A linearidade é um princípio que pressupõe que sejam satisfeitos outros dois princípios, o da superposição e o da homogeneidade. A gente vai tratar desses princípios com mais detalhes mais adiante, quando estivermos falando de equações diferenciais segunda ordem. Mas até então a gente vai dando uma pincelada, apontando algumas características interessantes. Por exemplo, esses coeficientes alfas, se eles forem constantes, essa equação se torna linear. Isso porque esse coeficiente não necessariamente é uma constante. Ele pode depender da própria variável independente, o tempo, nesse caso. Então vamos seguir adiante. Felizes. Observação. Essa notação aqui é muito comum em livro de física. A variável ponto. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que isso é a derivada temporal dessa variável. Nesse caso, como tem um ponto, ela é a derivada primeira. Aqui nós temos a derivada segunda. E aí, n pontos, a enésima derivada temporal da variável. Como já foi dito na parte de pré-requisitos, as equações diferenciais exprimem comportamento dinâmico de sistemas e é uma base matemática. Conseguimos avaliar, tem vários critérios de qualidade e etc. Nós não vamos entrar nesses detalhes porque esse não é o objetivo. Bom, aqui são dois sistemas físicos, um corpo em queda livre, admitindo só a resistência do ar, e aqui um pêndulo simples, admitindo uma massa desprezível no fio e um ângulo θ, dado entre o fio e esse eixo referencial aqui. Observem vocês que nós temos duas equações acima que representam a dinâmica de cada um dos sistemas. Essa equação à esquerda é uma equação linear. Veja que os coeficientes, os alfas, são constantes. Aqui consideramos a gravidade uma constante. É uma aproximação muito boa. Dependendo da sua aplicação, você não pode fazer isso. E aqui à nossa direita nós temos a equação do movimento do pêndulo. Observem aqui que nós temos uma função da nossa variável dependente. Isso acarreta numa forte não linearidade do nosso sistema.
o que as pessoas fazem é tentar linearizar essa equação diferencial aqui. Existem alguns métodos, nós podemos falar sobre eles um pouco depois, mas o importante aqui é que vocês consigam observar uma equação diferencial linear e uma não linear. Voltando um pouco para a física, vocês vão perceber que eu gosto bem. Esse é um sistema massa-mola. Nós vamos tentar determinar aqui a equação diferencial que descreve o comportamento desse corpo de massa m e vamos fazer algumas análises em cima dessa equação. Bom, antes de mais nada, para a gente conseguir falar sobre o corpo, a gente tem que usar uma técnica da física que é chamada diagrama de corpo livre. Ou seja, a gente isola o corpo aqui, que é a massa, m, e avalia as forças que atuam sobre esse corpo. Bom, como ali o nosso x está em sentido de movimento indicado pela seta, vamos admitir que a força resultante esteja também aqui e avaliar a força em relação à força resultante. Pelas leis de Newton, o somatório de forças que atuam no corpo é igual à força resultante. Então, aqui, com essa declaração das nossas variáveis e seus significados, a gente faz a força resultante, sendo o produto da massa pela aceleração, que é a derivada temporal segunda da posição, uma força de amortecimento, que é proporcional à velocidade do corpo, que é a derivada temporal primeira da posição, uma força de resistência exercida pela mola e a ação forçante, que no nosso caso é a força gravitacional. Fazendo o somatório, colocando as forças dissipativas do sistema ao lado esquerdo da igualdade, daí esse sinal positivo, nós temos que a força resultante mais as forças dissipativas são igual à força de ação sobre o corpo. Observem que aqui a força de ação está em função do tempo, mas ela vai ser uma constante, porque nós estamos considerando a gravidade constante. Mas poderia ser qualquer outra força. Poderia ser uma senoide, por exemplo. Aí isso iria conferir uma não linearidade na nossa equação diferencial. Porque, olhem, os nossos coeficientes são todos constantes. Então, se esse cara for constante também, a gente tem uma equação diferencial linear. De que ordem? Ora, segunda. Não é a derivada segunda da posição que está aqui, nesse x? E não é a derivada de maior ordem que confere a ordem da nossa equação diferencial? Então esse é o nosso primeiro contato. Espero que tenha elucidado algumas dúvidas. Qualquer dúvida a mais, o meu e-mail de contato está no primeiro slide. Muito obrigado a atenção e uma boa tarde.